Sejam bem-vindos todos para mais uma reflexão bíblica desta feita. Vamos falar sobre o fervor espiritual, mais propriamente, vivendo o fervor espiritual. Proposta bíblica da nosso estudo semanal nas Escrituras Sagradas, com o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo. Chegou a vez de estudarmos sobre a ação do Espírito Santo produzindo na vida de cada crente o fervor espiritual, o zelo pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus e assim por diante. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, ou contenda, mas enchei-vos do Espírito." Se a primeira frase é um imperativo, para não, imperativo negativo, a segunda frase também é um imperativo positivo. Primeiro, não vos embriagueis. Segundo, enchei-vos do Espírito. Então, na mesma proporção em que os crentes não devem embriagar-se com vinho, também deveriam estar cheios do Espírito Santo. Afinal de contas, o fervor espiritual, o zelo espiritual, é resultante direta de estarmos cheios do Espírito Santo. Ainda lemos em Romanos capítulo 12, versículo 11, o seguinte: "Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos ou vagarosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor." Então, o que Deus propõe, o que Deus exorta o crente a ser é alguém fervoroso de espírito no servir ao Senhor. E serve-se ao Senhor de várias formas, tanto no sentido íntimo espiritual de adoração, como também servindo a comunidade, aos santos. E todo este trabalho para Deus, tanto vertical quanto horizontal, precisa ser com fervor. Uma outra expressão bíblica que eu considero sinônima é fazer de todo o coração. Colocar o coração naquilo que se faz realmente, com toda a alma, com todo o ser. Aí sim, verdadeiramente estará expressando cada um dessa forma o zelo espiritual ou o fervor espiritual. Então, ao falarmos de fervor ou zelo espiritual, ou ainda de alguém fervoroso ou zeloso, estamos nos referindo a alguém cuja vida em comunhão está em plena comunhão com o Espírito Santo e vive a calorosa experiência pentecostal atual. Afinal, estas nossas meditações têm como tema geral a atualidade dos dons espirituais, da manifestação do Espírito Santo para todos os tempos. Nossos dias não é diferente. Mas na contramão deste fervor espiritual, do zelo, do entusiasmo espiritual, se desloca uma frente fria, com toda certeza, que é a conhecida frieza espiritual. Vem na contramão uma verdadeira geleira, assustando e levando tudo por diante. E uma leva de cativos já foram enlaçados nas suas garras gélidas. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Mantenhamos, pois, cheios do Espírito. Perceba que, como eu disse, é um imperativo, é para o crente tomar a decisão ou deixar-se ser cheio do Espírito Santo. Porque aí, sim, ele vai vencer essa frieza espiritual, essa onda verdadeiramente que invadiu muitos lugares. Que Deus nos ajude, que cada um de nós, como filhos de Deus, pentecostais que somos, mantenhamos o fervor, o ardor espiritual ou o entusiasmo para com as coisas que fazemos. É preciso, porém, que haja um equilíbrio sábio entre o verdadeiro fervor espiritual e o fanatismo religioso, ou seja, não podemos descambar para o chamado fanatismo religioso. O fervor, também identificado na Bíblia como devoção ou dedicação a Deus e a todas as suas coisas, é resultado direto, então, da sujeição ao Espírito Santo, que é sábio, que nos dirigirá e não nos deixará sair da trilha verdadeiramente da vontade de Deus. Temos de Paulo, por exemplo, o conselho bíblico que
é, na verdade, então, essa ordem, como eu já disse, lá para a carta, ou na carta aos crentes de Éfeso, mas por extensão a todos nós em todos os tempos. Não vos embriaguem tal com vinho, mas encham-se do Espírito. O oposto, então, do fervor espiritual é a frieza, como dissemos. E o Espírito Santo que mora na vida do salvo em Cristo é simbolizado, por exemplo, pelo fogo na Bíblia Sagrada. E aí Paulo exorta os crentes de uma outra região, lá da Tessalônica, dizendo: não apaguem o Espírito. De novo, é uma ação humana, verdadeiramente. Parece até um contrassenso ou uma coisa estranha dizer e ordenar que os crentes, que as pessoas não apaguem o Espírito Santo, mas é, na verdade, a expressão exata do livre-arbítrio, da livre vontade de cada ser humano, que apesar de crente, ainda podem barrar ou frear ou impedir que o Espírito Santo avive a sua obra no coração de cada um. Fervor também se define como ânimo vivo ou fazer algo de coração, realmente, como já expressamos, de coração, separado, tá? Tem muita gente que faz só para decoração, mas aqui é fazer decoração, colocar o coração naquilo que realmente se faz para Deus. O fervor ou ardor espiritual é o entusiasmo que demonstra aquele que aceitou a Cristo por Salvador e vive na dependência da plenitude do Espírito. A frase bíblica cheios do Espírito, ou estar cheios do Espírito, ou foram cheios do Espírito, é tanto uma referência ao batismo no Espírito Santo, quanto também estar na plenitude ou agir na plenitude do Espírito Santo. Mais propriamente é desse assunto que nós estamos falando. A diferença entre fervor e fanatismo na prática é bem sutil e é preciso então tomar cuidado, ter um equilíbrio, como dissemos, para não descambar para o fanatismo. Fanatismo se define normalmente como o zelo religioso, porém sem entendimento. Disse ainda lá no dicionário, encontrei sobre a palavra fanatismo, que é aquele que aderiu cegamente a um sistema ou uma doutrina, que tem uma dedicação excessiva a alguém ou a algo ou a um partido, que vive uma verdadeira paixão desenfreada, descontrolada, bitolada e assim por diante. O zelo sem entendimento foi praticado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, ele dá testemunho, pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, a respeito do seu comportamento antes de aceitar a Cristo. Ele perseguiu a igreja, consentiu na morte de muitos crentes e assim por diante. Tudo porque estava fazendo em um fanatismo religioso, cumprindo inclusive o que Jesus disse em João 16:2. Disse Jesus: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço para Deus. Na sua cegueira espiritual e no seu fanatismo, apóstolo Paulo estava concordando antes da sua conversão, até mesmo com a morte de alguns crentes, e então, achando que estavam fazendo um serviço ou prestando um serviço para Deus. A história do cristianismo também tem, infelizmente, vários momentos em que matou-se em nome de Deus e assim por diante. Por puro fanatismo, sem entendimento, zelo sem entendimento. Isto não glorifica a Deus. Algumas características é importante lembrar o que é o fanatismo, para ficar bem claro. A diferença, aliás, entre fervor e fanatismo. Primeiro, o fervor espiritual é sensato, já o fanatismo é insensato. O fervor glorifica a Deus, o fanatismo glorifica o homem, o ser humano que está efetivando aquilo lá. O fervor presta um culto racional a Deus, conforme Romanos 12:1, que fala de culto racional. O fanatismo oferece um culto sem entendimento, pratica um sacrifício que Salomão chamou de sacrifício de tolo, sem entendimento, em Eclesiastes 5:1. O fervor espiritual verdadeiro é educado, é respeitoso, porta-se com reverência e com decência, conforme 1 Coríntios 14:40. Já o fanatismo é grosseiro, ignorante e gosta inclusive de aparecer. O fervor espiritual se porta com humildade e é discreto, né? Só fala quando é necessário, na verdade. Já o fanatismo, como dissemos, demonstra arrogância, não aceita correção, nem repreensão e gosta de aparecer.
aparecer. O fervor espiritual examina tudo e fica com o que é bom, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21, onde ele literalmente diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. O fanatismo religioso é bitolado, porém, é unilateral, tem mente fechada, não aceita novas ideias e tem um conhecimento fechado, portanto estreito, rígido, é bitolado. Tá? Fervor espiritual e o entusiasmo genuíno, como dissemos, não se exibe, mas é discreto. Jesus mesmo, a respeito dele, está escrito em vários momentos que ele pediu às pessoas curadas para não divulgar, não fazer alarde, certo? Então ele não gostava de aparecer, só quando necessário realmente e para a glória do Pai. O fanatismo religioso, então, é bitolado. O fanatismo religioso também, ao contrário, ele gosta de aparecer, conforme está em Marcos 12, 38, 39. Jesus aconselhando que cuidasse com os fanáticos, aqueles que gostavam de ir para a rua, mostrar que eram crentes, estavam fazendo alguma coisa para Deus. Eram os fariseus dos tempos de Jesus. O fanático normalmente é um tipo que começa muito bem e depois descamba, desvia para excessos ou desvios bíblicos, ou geralmente pela via do emocional, com que acaba atraindo, inclusive, muita gente e estragando a vida espiritual, a fé de alguns fiéis incautos. Apesar dos muitos anos de cristianismo, de aumento do saber, ainda vemos esses tipos de fanatismo mesmo no meio pentecostal. Que Deus nos guarde. Estes fanáticos podem ser enquadrados no que Paulo disse em 2 Coríntios 4:4. Ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento. Ali ele fala dos incrédulos, mas na verdade pode ser aplicado também para quem vive fanatismo, porque o fanatismo não deixa de ser uma cegueira espiritual. Que Deus nos guarde realmente disso. Então o equilíbrio entre ser fervoroso e ser fanático é muito sutil e é preciso tomar cuidado. Você que me ouve, ore bastante a Deus também. Não vai dizendo amém a toda mensagem que receber nas suas redes sociais por aí afora. Não vai compartilhando tudo, não. Examine a fonte, veja se é real mesmo. Ah, mas são testemunhos fantásticos, maravilhosos que Deus está fazendo. Veja se é realmente Deus. Há muito fake news, inclusive em forma desses testemunhos aí. Então não vai, muita coisa disso é puro fanatismo de alguém que por algum motivo escuso, sei lá, procuram divulgar essas coisas. Que Deus nos ajude a, como diz a Bíblia, filtrar todas as coisas. Ou João também diz em 1 João, lá na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, examinai os espíritos, ou melhor, provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Se as mensagens provêm realmente de uma verdadeira inspiração, ou se é um verdadeiro fanatismo, né? Ou falso, melhor dizendo, fanatismo. Agora, é preciso, voltando à questão do fervor espiritual e no contraponto da frieza, preciso estar alerta, tomar cuidado para não se deixar levar pela frieza, ou tomar-se pela frieza espiritual, ou ainda não deixar a chama apagar. Chama é uma coisa bem presente no meio pentecostal, no ambiente pentecostal. Existem alguns fatores bem claros, bem definidos na Bíblia Sagrada, que são indícios de esfriamento espiritual. Alguns deles são, por exemplo, convívio com o pecado. Em Mateus 24:12, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou esfriaria, e está acontecendo. É o viver no meio da iniquidade, no meio do pecado, esse convívio perto, próximo, em forma de comunhão, de participação, acaba realmente esfriando. É um dos fatores. Um segundo fator é a ausência de profundidade espiritual. Pode ser lido isto em Lucas 8 e versículo 13. Todos nós sabemos que o crente realmente fervoroso é um crente que se aprofunda nas coisas de Deus, busca constantemente em oração entender a vontade de Deus. Aí ele alcança a profundidade espiritual. Consequentemente, o fervor, aquilo que lhe dará sustentabilidade para a sua fé, para a sua maneira de ser
e demonstrar na prática e bem ao natural uma verdadeira vida de zelo ou de entusiasmo espiritual pelas coisas de Deus. Em Lucas 8:13, é a parábola da semente. Lá no verso 9 temos o início dessa parábola. Os discípulos interrogaram dizendo: que parábola é esta? E Jesus vai explicar a parábola do semeador para eles. No verso 13 ele diz: aqui caiu sobre a terra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Ou seja, metaforicamente, Jesus está dizendo que alguns, ao ouvir a palavra, até se animam, se alegram, demonstram zelo emocional, mas depois esfriam. Ficou só na superfície, não houve profundidade. E isso é perigoso, não é o verdadeiro fervor espiritual. Não produz, ao contrário, pode gerar frieza espiritual. Outro fator que gera frieza espiritual é a falta do devido tratamento dado aos embaraços da vida. Na mesma linha de pensamento, a Bíblia nos diz que é preciso tomar cuidado com aquilo que realmente temos. No verso 7 dessa mesma parábola, aliás, ilustra muito bem isto. Jesus diz lá no versículo 7, outra caiu nos espinhos, e estes, ao crescerem, sufocar a palavra. E aí, na explicação, ele vai dizer que são os cuidados do mundo, os embaraços da vida. Em Hebreus capítulo 12, vamos igualmente encontrar a respeito, de novo, dos embaraços da vida, que muitas vezes não são pecaminosos em si, mas com o passar do tempo tomam o devido lugar e o tempo também que deviam ser dedicado a Deus na busca de uma verdadeira espiritualidade, de uma profundidade espiritual em oração, na leitura da palavra de Deus, vida devocional, etc. Então, a falta do devido tratamento e do lugar e também criar aquela escala de valores das coisas pode gerar esfriamento espiritual. Que Deus nos ajude. Outra coisa, as distrações que se apresentam, aliás, de uma forma multicolorida neste mundo, nesse tempo que nós vivemos. Então, as distrações representam a falta de foco, quando você perde o rumo de verdadeiramente, o que é mais importante, né, na vida, assim por diante. Aí Hebreus 12 novamente vai nos dizer, especialmente o verso 2, que precisamos fixar os olhos em Jesus, olhando firmemente para Jesus. Tenha foco. A falta deste foco desvia-nos do verdadeiro objetivo da vida, que é viver para Deus efetivamente. Que Deus nos ajude. E ainda, amados, nós podemos imaginar e ler na Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 9, 24 a 27, fala do atleta espiritual que a si mesmo se disciplina, tem foco no que vai alcançar. Glória a Deus por isso, né? Então, é perigoso sim. Existem fatores que a Bíblia aponta como geradores de frieza espiritual. Que Deus nos ajude, que mantenhamos o nosso fervor espiritual. Antes de tudo, podemos dizer que um crente frio está paralisado. É uma das características daquele que já esfriou, paralisado quanto ao serviço de Deus. Quando então, essa ausência da observância da disciplina, das disciplinas espirituais comuns na vida de um crente, como ler a Bíblia, orar, a vida devocional, a falta do desejo pela palavra de Deus, etc., é a evidência de que esse crente já esfriou, infelizmente. Ainda podemos apontar como a ausência de vigilância, como uma outra característica de uma vida fria. Jesus diz em Mateus 26:41, texto conhecidíssimo, escatológico, diz: vigiai e orai. Inclusive colocou vigilância antes do termo oração. Não é orai e vigiai, mas vigiai e orai. Daí a importância realmente da vigilância. Faltou vigilância, é indício de que realmente está acontecendo um fator de esfriamento na vida de alguém. Que Deus nos ajude. A dedução lógica é que, havendo fervor espiritual, temos desejo pelas coisas de Deus. E havendo frieza espiritual, ao contrário, tem-se outros tipos de desejo. Por exemplo, as coisas da carne e não mais as coisas do Espírito, que são dois mundos inteiramente diferentes. É preciso que o crente pentecostal não permita que se jogue água na fervura, ou seja, ele não deve deixar
extinguir a chama do Espírito. Voltando a 1 Tessalonicenses 5,19, está escrito: não apagueis o Espírito. Aleluia. Zelo ou fervor no ambiente cristão pentecostal é uma derivação, então, da expressão bíblica de todo o coração. É o que realmente significa. O fervor pode ser aplicado também a várias particularidades, digamos assim, da vida espiritual, mas em resumo significa uma dedicação total a Deus. Em Mateus 22:37 lemos: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. É ou não é isto fervor espiritual? Evidente que é. E aí vamos aplicar o fervor espiritual, o zelo para com o amor de Deus, o zelo espiritual na obediência dos mandamentos, fervor quanto a melhor aumento da nossa fé, a confiança em Deus. Há uma indicação de zelo ardente na oração lá em Jeremias 29:13, onde diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Este todo o vosso coração significa realmente fervor espiritual. E aí nos lembramos do velho hino sobre em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. O poeta foi evidentemente inspirado também por este Jeremias 29:13. Na própria conversão do pecador a Deus já se exige lá em Joel 2:12, por exemplo, esse fervor, esse zelo, está escrito lá: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Essa expressão de todo o coração quer dizer com fervor, com tudo que você é. Aleluia. Há mandamentos específicos, então, na Bíblia Sagrada sobre a questão do zelo. O zelo fervoroso é exigido também na prática dos próprios trabalhos físicos ou manuais. Em Provérbios 10:4, quem trabalha com a mão ociosa, pobre ficará, mas o que trabalha com diligência é outro termo para zelo, cuidado com as coisas de Deus, este enriquecerá. Provérbios 13:4, preguiçoso é muito quer e nada alcança, só deseja, mas não faz nada. Mas o que trabalha com dedicação é outro sinônimo para fervor espiritual, ou uma nuance do fervor espiritual, este realmente prospera. E aí você vai ter na Bíblia Sagrada exemplos de homens que foram zelosos pelas coisas de Deus. Um deles é Jeú. Deus havia encarregado ele de fazer algo, ele foi lá e zelosamente praticou. Embora depois tenha pecado, desviado e etc., mas de início, pelo menos, foi muito preciso na ordem que Deus lhe deu para fazer. Os trabalhadores da reconstrução da muralha de Jerusalém, também no tempo de Neemias, exemplificam esse zelo com que trabalhavam. Neemias 4:21 expressa isso. O apego fervoroso do salmista à palavra de Deus pode ser visto em vários salmos, especialmente o Salmo 119, 139. O zelo amoroso do profeta pelo local da adoração, Isaías 62:1. Em um momento de desânimo, o próprio Jeremias foi reanimado por Deus nos seguintes termos, está escrito lá em Jeremias 20:9. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo. Esse fogo, esse calor que ele sentiu é o entusiasmo, é o fervor produzido pelo Espírito Santo a partir do seu interior, para realmente fazer dele o profeta que foi, abençoado e abençoador para toda a vida. O homem que foi liberto lá de uma legião de demônios mostrou zelo também. Jesus disse: vai para casa, conta para os seus tudo que o Senhor fez. Ele saiu por toda a cidade, não foi só para casa não, com zelo. Outro homem que é exemplo clássico de zelo foi Apolo. A Bíblia diz em Atos 18:25 o seguinte sobre esse servo de Deus: ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Fervoroso de espírito, aleluia. E aí há muitas outras exortações. Exortações a reacender o fogo para terminarmos. Partindo do princípio de que quando ou se o fogo apagar, somos então exortados a reanimar. Como Paulo disse a Timóteo, por exemplo, ele escreveu o seguinte: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus que lhe foi dado, né, por imposição das mãos do presbitério, segundo
2 Timóteo 1:6, e Paulo menciona isso mais algumas vezes quanto a Timóteo, para reanimar a sua fé. Sobre despertamento, Pedro também disse alguma coisa em 2 Pedro 1:13. O Senhor Jesus exortou o anjo da igreja de Laodiceia, esse é um texto bem clássico, a voltar a praticar as primeiras obras, ou seja, volte a ser zeloso. O grande problema daquela igreja era a perda do primeiro amor. Então Jesus, nos seguintes termos, corrigiu aquela igreja, aquele anjo da igreja, o pastor da igreja, o líder da igreja, disse lá: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrepende-te. Aleluia. O ideal, naturalmente, é que todo filho de Deus nunca precisasse ser exortado para reavivar o zelo ou o fervor, que ele mantivesse um nível que é basicamente o que diz Efésios 5:18. Mantenham-se cheio do Espírito, é o sentido mais correto para uma tradução melhor para o português daquele texto de Efésios 5:28. Mantenham-se cheios do Espírito. Lendo de novo, diz assim lá: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Melhor ainda, mantenham-se cheios do Espírito. Aleluia. Na versão clássica nossa de Almeida diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. E para nós, os pentecostais, esse texto pode ser um paralelo quase exato de Levítico 6:13, que diz: lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Ou, na nossa versão clássica, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém?